Zoneamento espeleológico, na verdade, é quando a gente tem como objetivo, dentro de alguma ação de conservação e manejo, estabelecer dentro de uma caverna, né, que tipos de uso são permitíveis e em que lugar. Eu me chamo Gisele Cecegolo, sou bióloga, trabalho com conservação e manejo de cavernas desde a década de 80. A gente vai classificar uma área, né, uma caverna em cima de uma planta, baseada nas suas características físicas, biológicas, questões patrimoniais, culturais e também aspectos da beleza cênica, aspectos relativas à segurança e fragilidade da caverna, e estabelecer quais são as zonas possíveis de serem visitadas e de que forma. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês exemplos de alguns zoneamentos de caverna que eu tive a possibilidade de contribuir. Geralmente a gente usa gradações de zoneamento, que quer dizer o quê? Eu tenho uma zona de uso intensivo, que vai ser a zona que vai ser permitida um uso mais intenso, né, pelas pessoas, pelos visitantes. Em geral, a gente projeta uma zona de uso extensivo, que é aquela que sofre algum tipo de interferência, pode sofrer da visitação de alguma forma, de forma mais indireta, ou sofrer uma visitação mais especializada, mais específica, né, de menor grau de intensidade. A gente pode também usar, normalmente usa nessa gradação, fazendo uma analogia com o zoneamento de áreas protegidas, a zona primitiva ou de conservação, que seriam aquelas zonas que dentro de uma caverna ficariam com prioridade para conservação ambiental, conservação da fauna e para pesquisa científica. Que a gente está projetando ou definindo um zoneamento espeleológico em áreas que a gente está prevendo algum tipo de uso público. E daí a função do zoneamento é justamente estabelecer regramentos e formas desse uso público. Até onde o público vai poder usar, de que forma. Ao mesmo tempo isso também impacta, e daí é a base do cálculo da capacidade de carga de cada lugar desse, acaba embasando a definição de todas as regras e normativas de utilização desse sítio. Outra coisa importante lembrar que essas cavernas, às vezes, ou elas estão situadas, abrangidas por unidades de conservação nas diferentes esferas, né, de governo, seja unidades de conservação municipais, estaduais ou federais, ou elas podem estar em propriedades privadas, estarem sendo utilizados para visitação pública. A definição desse zoneamento é feita para organizar como essa visitação vai ocorrer e, ao mesmo tempo, minimizar os impactos desse uso e ter um controle, uma limitação sobre como isso vai ocorrer dentro de uma caverna. Então, explicando esse zoneamento da caverna, né, do chamado Conjunto de Ilhas Fadas, é um conjunto de cavernas situado no Parque Estadual de Campinhos, no Paraná, uma das maiores cavernas do Paraná. Então, vocês podem ver que aqui, o Vetar Ressurgência é usado como ponto de entrada dos visitantes. Essa galeria, que predominantemente, originalmente foi a Galeria do Rio, foi a galeria que foi selecionada como principal galeria para visitação, para o uso público, né? E por isso ela ficou como zona de uso intensivo, né? Ela está aqui marcada em amarelo. A zona marcada em verde, ela foi definida assim como zona de uso extensivo, pensando em um grupo de estudantes que quisesse, né, pudesse fazer com um nível um pouquinho maior de dificuldade, tendo que escalar, passar por alguma abertura um pouco menor, né, subir um pouco para um salão superior da caverna, ver outras formações, ficou em uso extensivo. E as zonas que a gente manteve em vermelho são as zonas que a gente previu, na verdade, elas são as zonas primitivas, ou seja, onde não teria nenhum tipo de visitação, podendo ser somente usado para um fim científico, no caso de uma pesquisa científica, para resguardar a fauna associada a essa caverna. No caso das grutas de Botuverá, em Santa Catarina, vocês veem que a gente usou também a nomenclatura zona primitiva, zona de uso extensivo e zona de uso intensivo,
Esse foi um zoneamento feito em 2003 também, e que vocês veem o seguinte, que a zona de uso intensivo, que está marcada em verde, nesse caso, a gente demarcou a trilha específica que percorre a caverna a partir de lá da entrada até um salão estratégico de visitação, que é ali no Salão dos Altares. E essa zona de um salão, que como é um pouco mais amplo esse salão, mas a pessoa não tem acesso a ele porque ela é um pouco mais acidentada, tem muito desnível e escadarias, a gente considerou nessa caverna como uma zona de uso extensivo. Por quê? Porque ela sofre de alguma forma o impacto da visitação, apesar de ela não sofrer o pisoteamento, caminhamento, né, tem alteração climática da circulação das pessoas nesse lugar. O restante da caverna, vocês podem ver que nesse caso indicado como com a cor azul, foi classificado como zona primitiva, porque no caso, né, ele abriga populações de troglóbitos, espécies novas para a ciência, que precisavam ser resguardadas, e formações bastante frágeis, que não eram muito compatíveis com a manutenção da vegetação naqueles trechos. O critério de definição do zoneamento aqui, nesse caso, limitou a vegetação até esse lugar, principalmente por causa da presença de espécies mais raras, né, ameaçadas de extinção, espécies novas para a ciência. Esse caso de zoneamento, por exemplo, considerou as questões dos riscos, as questões da fragilidade da caverna e principalmente a presença de uma grande população de morcegos, né, que usa essa zona da caverna aqui no fundo como área de abrigo e reprodução, né? Então tem um grande berçário, uma população com milhares de morcegos, e então era incompatível trazer a visitação tão próximo da área de presença dessa grande população, né? Então foi previsto uma visitação bem menos intensa, né, e somente no primeiro trecho, para que desse a oportunidade da pessoa experimentar a experiência de estar num ambiente cavernícola, mas sem adentrar tão no fundo da caverna, por exemplo. Às vezes, cavernas muito pequenas, acabou tendo esse caso feito pelo pessoal da Fundação, vinculado à Fundação Florestal, no final da década de 2000, né, Gruta do Cipó, em Intervale, né, considerando o tamanho, o caminhamento que foi definido, eles definiram uma zona de uso, trataram como zona de uso extensivo. Acaba variando pelo contexto, pela finalidade, pelo tipo de uso, pela função desse uso público, né? Você vai ajustando a realidade ao contexto físico de cada caverna, né? E ao que se pretende valorizar e proteger ao mesmo tempo, define essa gradação de uso previsto numa caverna. Gostaram de conhecer um pouquinho mais sobre o nosso maravilhoso mundo subterrâneo? Não deixe de seguir a gente aqui no canal eCaves Brasil para prestigiar nosso trabalho, aprender um pouquinho mais sobre as cavernas.